Fala galera, eu sou o professor Mário Caxambu, se liga no conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Olha só galera, vou começar a falar com vocês sobre os acidentes ósseos. O que são acidentes ósseos? Não basta a gente saber o nome do osso. Os ossos apresentam relevos, projeções, elevações e essas estruturas elas apresentam nomes. Isso a gente chama de acidentes ósseos. Então vou começar a passar um pouquinho para vocês, um pouquinho dos vários acidentes ósseos que a gente tem em cada um dos ossos do nosso corpo. Vamos falar um pouquinho dos acidentes ósseos desse osso aqui, a clavícula. É um osso que faz parte do símbolo do membro superior, tá? Ele é classificado como um osso alongado, né? E ele vai ter duas extremidades. Essas extremidades, elas têm nomes importantes porque fazem parte de articulações. Essa mais achatadinha aqui, ó, é a extremidade acromial, onde eu tenho uma face articular aqui, porque ela se articula com o acrômio lá da escápula, formando a articulação acrômio-clavicular. E eu tenho aqui nesta região, essa extremidade um pouquinho mais larga, a extremidade external e uma face articular external, porque ela vai se articular com a região do manúbrio do osso externo, formando a articulação externo-clavicular. Junto aqui, ó, vou mostrar para vocês, na face mais inferior da clavícula, junto à extremidade external, a gente tem uma elevação chamada de tubérculo conoide. Tubérculo conoide, tá? E superiormente aqui o tubérculo conoide, a gente vai ter um outro acidente ósseo que é o sulco do músculo subclávio, que é um músculo que fica inserido aqui. A parte mediana, onde a gente tem um alto índice de fraturas, é o corpo da clavícula. Beleza, pessoal? Então esses são os acidentes ósseos, principais acidentes ósseos aí da clavícula. Vou falar para vocês agora dos acidentes ósseos da escápula. Presta bastante atenção porque a gente tem muitos acidentes ósseos aqui na escápula, tá bom? Primeira coisa, delimita as faces da escápula, tudo bem? Essa face mais lisa aqui, ó, é a face anterior, né? Ou face costal. Nessa face anterior aqui, ó, essa concavidade aqui a gente chama de fossa subescapular, onde vai se inserir o músculo subescapular, né? A origem aqui do músculo subescapular. E a mais inferiormente a gente tem aqui a face costal voltada para as costelas. E essa projeção aqui, ó, é o ângulo inferior da escápula. Se eu tenho um ângulo inferior da escápula, galera, é porque eu tenho um ângulo superior. Tá certo? Quando eu olho aqui, ó, vou virar aqui para a gente ver. Essa é uma vista posterior, uma face posterior da escápula. O que a gente observa aqui? O principal acidente ósseo para a gente observar aqui, ó, essa projeção que eu tenho, que vai ser o meu ponto de referência, é a espinha da escápula. Para quem vai ser ponto de referência a espinha da escápula? Acima da espinha, a gente tem a fossa supraespinal, onde eu tenho a origem do músculo supraespinal, e logo abaixo aqui, ó, a fossa infraespinal, origem do músculo infraespinal. Tá certo? Músculos que vão formar um manguito rotador. Vai chegar o dia que eu vou mostrar esses músculos aí para vocês. Agora acompanha comigo aqui, ó. Olha a espinha da escápula aqui. No final da espinha da escápula, olha essa projeção, ó. Essa projeção aqui a gente chama de acrômio. Então, no final da espinha da escápula, essa projeção aqui, ó, a gente chama de acrômio. Tá certo? Uma das principais regiões da escápula relacionada à articulação é essa cavidade chamada de cavidade glenoide, que ela se articula com o húmero para formar a articulação glenohumeral, né, mais conhecida aí como articulação do ombro, né? Um pouquinho acima da cavidade glenoide, aqui onde eu estou mostrando essa elevaçãozinha, a gente chama de tubérculo supraglenoidal.
É interessante entender que o tubérculo supraglenoidal ele é a origem da cabeça longa do músculo bíceps braquial, se insere aqui, ó. E abaixo da cavidade glenoide a gente vai ter aqui o tubérculo infraglenoidal, tá? Acima da cavidade glenoide do tubérculo supraglenoidal a gente vai ter essa projeção aqui que eu tô pegando, ó. A gente chama ela de processo coracoide. Processo coracoide, ele é a origem de alguns músculos, músculo coracobraquial, músculo peitoral menor, né? São músculos que têm origem aqui no processo coracoide, tá? E a gente também tem a inserção aqui no processo coracoide da cabeça curta do músculo bíceps braquial. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então esses foram os principais acidentes ósseos da escápula, que também é um osso que faz parte do cíngulo do membro superior, junto com a clavícula. Vamos estudar o osso rádio? O osso rádio ele fica localizado no antebraço, na região lateral do antebraço. Ele é um osso longo, tá? E por ser um osso longo ele tem duas epífises e uma diáfise, e ele vai ter alguns acidentes ósseos importantes, tá? Esta região aqui, ó, a gente chama de cabeça do rádio. E na cabeça do rádio a gente vai ter essa parte aqui, a fóvea articular, que encaixa no capítulo do húmero, para formar a articulação húmero-radial. E aqui, ó, a gente vai ter a circunferência articular da cabeça do rádio. Logo após a cabeça do rádio, com a fóvea e a circunferência, a gente tem o colo do rádio, uma região com alto índice de fraturas. Essa elevação é a tuberosidade do rádio. Tuberosidade do rádio, onde se insere o tendão do músculo bíceps braquial, tá? Aí nós vamos ter o corpo do rádio com suas margens. Na epífise mais distal, a gente tem essa elevação que a gente chama de tubérculo dorsal, uma parte achatadinha na região medial, que é a incisura ulnar, onde a cabeça da ulna se encaixa aqui, e essa projeçãozinha lateral aqui, ó, é o processo estiloide do rádio. Processo estiloide do rádio. E essa face inferior a gente chama de face articular carpal, que vai se articular com a primeira fileira dos ossos do carpo. Tá bem aí, pessoal? Então aí a gente tem o rádio e seus acidentes ósseos. E a ulna, hein? Vamos falar um pouquinho sobre os acidentes ósseos da ulna. A ulna também é um osso longo, fica localizado no antebraço, mas na região medial. Tá certo? E aí vamos dar uma olhadinha? Como um osso longo, também ela tem duas epífises. Esta é a epífise proximal e essa é a epífise distal. Na epífise proximal tem essa projeção aqui que é o olecrano. Eu tenho esse espaço aqui que a gente chama de incisura troclear, que vai encaixar na tróclea do húmero. E logo depois da incisura troclear, essa outra estrutura aqui é o processo coronoide. Tá? Logo depois do processo coronoide, a gente vai ter essa elevação aqui, ó, que é a tuberosidade da ulna, né? Tuberosidade da ulna. Do lado da tuberosidade da ulna, olha esse achatadinho aqui, ó. Essa é a incisura radial, onde encaixa a cabeça do rádio, a circunferência articular da cabeça do rádio. E a gente tem aqui, ó, junto da circunferência articular aqui, ó, na região da incisura radial, onde encaixa a circunferência articular do rádio, esse sulco aqui, chamado sulco do músculo supinador, onde se insere o músculo supinador. A gente vai ter o corpo da ulna, com as suas margens, e na parte inferior, eu vou ter aqui duas projeções, a cabeça da ulna e essa pontinha aqui, que está pequenininha, mas normalmente ela é maior, que é o processo estiloide, né? A cabeça da ulna também tem aqui uma circunferência articular e a gente tem lateralmente aqui o processo estiloide. Então, vamos agora falar do osso húmero. O osso fica localizado na região do braço, um osso longo do esqueleto apendicular.
tá? O osso húmero ele tem essa projeção arredondada chamada cabeça do húmero e ao redor dela o colo anatômico. Essa cabeça do húmero, só lembrando, ela encaixa na cavidade glenoide para formar a articulação glenomeral, uma das articulações do ombro. O húmero vai ter lateralmente duas projeções, o tubérculo menor e o tubérculo maior. E entre eles a gente pode ver um espaço, é o sulco intertubercular, tá? O sulco intertubercular é o local onde passa o tendão da cabeça longa do músculo bíceps braquial. Mais inferiormente a essas estruturas, a gente tem uma região chamada de colo cirúrgico, que é uma região com uma incidência alta de fraturas do húmero durante quedas. E um pouco mais abaixo, um relevo aqui chamado de tuberosidade deltoide, região de inserção do músculo deltoide, que é o músculo do ombro. Aqui na epífise distal do húmero, a gente tem duas projeções laterais, que são os epicôndilos. Do mesmo lado da cabeça, a gente guarda que é o epicôndilo medial, que é a região de origem de alguns músculos flexores do antebraço e dos dedos. Da mesma maneira, do outro lado aqui, ó, é o epicôndilo lateral, tá? Que é a origem de alguns músculos extensores do antebraço e extensores dos dedos. Tudo bem? Junto ao epicôndilo medial, a gente vai identificar duas estruturas. Uma fossa, chamada de fossa coronoidea, e esse relevo aqui, ó, arredondado, chamado de tróclea, onde encaixa a incisura troclear da ulna. Do lado do epicôndilo lateral, a gente tem a fossa radial, e essa estrutura arredondada é o capítulo do húmero, onde vai encaixar a fóvea articular da cabeça do rádio. Quando eu venho para a face posterior dessa epífise, eu vou ver uma abertura grande, que é a fossa do olecrano, onde encaixa o olecrano da ulna. Vamos falar agora dos ossos da mão, né? Os ossos da mão, eles são divididos em ossos do carpo, do metacarpo e as falanges dos dedos, tá? Só que esses ossos do carpo, cada um tem um nome, e eles são divididos em duas fileiras, fileira proximal e fileira distal. Então, fileira proximal e fileira distal, né? Quais são os ossos da fileira proximal? O escafoide, o semilunar, o piramidal e acima dele aqui o pisiforme. Então, primeira fileira escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. A fileira distal é composta pelo trapézio, trapezoide, capitato e amato. Então, a fileira distal no trapézio, trapezoide, capitato e amato. E aí, pessoal, gostaram aí dos acidentes ósseos de membro superior? Poxa, se vocês gostaram, curte aí a minha página, curte o vídeo aí e vem estudar anatomia comigo, tá bom? Um abraço!